Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Seja para uma prática de atividade física, seja para passar mais tempo com sua família, seja para estudar, para ler um livro. Com um bairro bem estruturado, você consegue fazer tudo ao redor, você ganha tempo. O bairro de Itabaú ainda é um bairro muito tradicional dentro da cidade de João Pessoa. Fica entre a Rui Carneiro e Epitácio, consequentemente entre Manaíra e Cabo Branco. Você consegue fazer tudo andando. Eu quero ir na padaria, eu vou andando, eu quero ir no supermercado, eu vou andando, eu quero ir na cafeteria, eu vou andando. Então eu tenho um complexo ali de colégios, de restaurantes, eu tenho um mercado de artesanato, eu tenho vários hotéis pelo bairro, padarias, clínicas, consultórios. Então é um bairro bem completo, com uma infraestrutura muito boa. Tivemos a oportunidade de fazer 2 empreendimentos em Itabaú, que foi o Palácio Real e o Ávila. Entregamos 100% vendido e estamos com a felicidade agora de construir o 360 House. Cara, o 360 é um projeto exclusivo, é único, é diferente. Então você tem a exclusividade de morar em um apartamento em um por andar, em um dos melhores bairros da cidade. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao TV Londres Notícias. Eu sou Sandro Vita e mais uma vez estou aqui com vocês abrindo o nosso noticiário, trazendo a interpretação dos jornais, entre eles o jornal Metro, que é o nosso jornal parceiro aqui e que você encontra facilmente, gratuitamente, em qualquer estação de metrô, ônibus, qualquer grande ponto de circulação aqui na capital inglesa, em Londres. Bom, e a gente vai começar aqui rápido porque hoje tem uma estreia especial. Tá? Hoje a gente tem um quadro novo inaugurando aqui no TV Londres Notícias. Não vou falar ainda sobre ele, não, vou deixar para falar no final, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível e nem vou abordar todas as notícias do jornal. Vou dar espaço para esse quadro novo, que é muito importante. Tenho certeza que você, tanto aqui no Reino Unido, quanto em outros países, mas principalmente no Brasil, vai adorar ficar por dentro do que a nossa convidada tem para trazer. Nossa colunista, a nossa mais nova colunista aqui no jornal, no TV Londres Notícias, tem para trazer para você. Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa interpretação do jornal Metro dessa quinta-feira. Como eu já falei também, quinta-feira é um dia que o jornal já começa a preparar todo mundo para o final de semana, né? Para o turismo, né? Para quem quer fazer aquela viagenzinha curta, para quem quer preparar o final de semana do sábado e domingo, para quem quer curtir um bom passeio, ainda que seja nos pontos turísticos, né, da cidade. Tem muita gente que vive aqui em Londres e nunca foi, na maioria, eu posso dizer até uma boa parte, pelo menos, dos grandes pontos turísticos. Eu posso me incluir nisso. Até pouco tempo atrás, eu moro aqui há 10 anos e nunca tinha ido na London Eye, nunca tinha feito aquele giro, né? Você sobe ali e faz aquele giro na London Eye, que é a roda gigante, icônica, que é a atração de turismo mais visitada da Europa e do Reino Unido. Então, até pouco tempo eu não tinha ido e realmente é muito interessante, muito bom. E, enfim, tem muita gente que acaba não tendo essa oportunidade e algumas dessas atrações são, inclusive, grátis, são gratuitas, você não paga nada para ir lá. Mas muita gente acaba não tendo oportunidade, seja porque trabalha demais, ou realmente não se organizou com o tempo, ou não tem alguém para ir junto, ou falta um guia de turismo para poder, de repente, falar mais sobre o ambiente, sobre o ponto turístico, né? Porque também é importante isso, né? A gente ter alguém que possa nos dar essa informação,
principalmente porque está tudo em inglês, né? Tudo bem que os pontos turísticos têm em outros idiomas, mas é muito raro a gente ver em português. Normalmente tem espanhol, que a gente consegue assimilar alguma coisa, italiano, até chinês tem, mas português não é sempre, né? Então, conseguir um guia de turismo é sempre bacana, é sempre importante para a gente conseguir ter uma visão mais completa, saber um detalhe, um segredo, né? Uma coisinha mais peculiar sobre aquele ponto turístico ou não. Mas vamos lá. Ontem a Vanessa Gonçalves, nossa jornalista de plantão, trouxe para vocês uma informação muito importante, né? Que é a shortage, ou seja, é a falta, a escassez, né, de alimentos que está começando a acontecer aqui no Reino Unido. Outros países da Europa também, mas aqui a gente está começando a sentir isso e já dá para ver nos mercados. Se vocês acompanharam o programa de ontem, né, o jornal nosso de ontem, vocês viram que nós trouxemos aqui algumas imagens de mercados onde as prateleiras estão vazias. Você já não encontra com facilidade tomate, pimentões, né, a maior parte das verduras, né, você já não encontra. Frutas também, já está começando a ficar difícil. E o jornal de hoje fala exatamente sobre essa matéria, tá aqui. E ele fala sobre isso, mas principalmente porque essa moça aqui, está aqui no canto, tá? Eu vou trazer o nome dela aqui porque foi mencionado pelo jornal. O nome dela é Lisa, não tem o sobrenome, é só Lisa. Tá? E ela foi parada dentro de um mercado aqui, o mercado Lidl, né? Um dos grandes mercados aqui, um preço bem popular inclusive. E ela foi parada porque ela estava comprando ontem 100 pepinos. Isso mesmo que você ouviu, 100 unidades de pepino. Segundo o que consta na matéria, não era para estocar. Até porque você estocar 100 pepinos, haja pepino para você comer, né? Porque 100 pepinos vai acabar estragando. Não tem como você comer isso, né? Não tem como você guardar pepino por 3 meses, 4 meses. É complicado, né? É uma coisa perecível. Segundo ela compra em grandes quantidades, normalmente, nesse próprio mercado, para poder fazer drinks detox, né? Aqueles drinks que normalmente fazem para, né, limpar as impurezas do que a gente consome e tudo mais. Então ela tem aí uma série de produtos que ela vende que são detox. E o pepino é o produto principal para poder fazer essa limpeza, segundo o que consta aqui. Porém, mesmo ela tendo explicado isso, o gerente do mercado, do Lidl, dessa unidade do mercado Lidl, parou. Quando ela chegou no caixa com essas 100 unidades, o pessoal parou e falou: olha, desculpa, mas devido às shortage, né, essa falta de alimentos que está tendo aqui, essa escassez, você não pode levar 100. E ela foi permitida sair lá com 5 unidades apenas. E isso está acontecendo muito, tá? Aqui, para quem vive aqui, conhece bem os mercados Tesco, o Aldi, também é um outro mercado que tem um preço bem popular. Agora se juntou a essa rede o Morrisons, tá? E provavelmente está escrito aqui no jornal que ainda essa semana, ou seja, amanhã é sexta, provavelmente amanhã ou sábado, a rede Sainsbury também estará se reunindo com esses farmers, né, que são os fazendeiros, os agricultores, para poder entender se eles também precisarão fazer um racionamento, essa é a palavra certa, um racionamento dos vegetais e das frutas. Então a coisa está ficando bastante complicada. E o jornal aqui na parte de dentro ele traz mais informações e ele culpa, literalmente ele usa essa palavra, tá? Ele culpa chuvas fortes e algumas enchentes em partes da Espanha e também em alguns países da África, de onde vem a maior parte desses vegetais e dessas frutas aqui para o Reino Unido. Segundo o que consta aqui, eles já estão procurando alguns lugares para poder, né, comprar, importar de outros lugares, mas com isso o preço vai subir novamente. Então, preparem o bolso, mais uma vez, se a gente der sorte de conseguir encontrar. Tomate já é muito raro de encontrar. Teve alguém que comentou, não lembro o nome agora, me desculpe, mas comentou ontem durante a matéria, quando estava passando aqui as informações sobre essa falta, né, essa escassez de alimento, dos ovos, que a gente também quase não encontra mais ovos no mercado. É verdade, e quando encontra, é caríssimo. Antes custava aí uma cerca de 1,80, né? 1,80 libra, agora chega a custar 4 libras, uma bandeja com 12 ovos grandes. Então, quer dizer, depende do mercado, claro, mas realmente está muito mais caro e nem sempre a gente acha. Então, tem gente que culpa a Rússia, tem gente que culpa o Brexit, tem gente que culpa os ETs, que, né, estão falando aí que estão derrubando ET, cada um culpa alguém. No final das contas, quem será o culpado? Né? Bom, se você não sabe quem, se você acha que sabe quem é, digita aí, deixa um comentário pra gente, deixa a gente saber o que você pensa. Quem são os culpados por essa falta de alimentos que está começando a atingir aqui a Europa? Não é só o Reino Unido, é a Europa inteira.
E vamos ver até onde isso vai, né? Deus queira que não traga mais problemas aí. Já tem tanta gente passando fome, né? Imagina a gente começar a ter isso por aqui também. Bom, como eu falei, hoje o dia vai ser curto, hoje a leitura do jornal é curta. Eu quero só fazer aqui um apanhado geral. O jornal vem falando aqui que o presidente Putin, né, fez um show bizarro. E realmente é bizarro do nosso ponto de vista, né? Se você for ver pelo lado dele, ou talvez dos russos, eu tenho alguns amigos russos que eu estou tentando trazer aqui para de repente trazer um ponto de vista de quem é russo, né? Como é que essa invasão da Ucrânia soa para uma pessoa que é russa e que vive aqui no Reino Unido? Será que isso reflete da mesma forma que a gente pensa? Ou será que eles têm um pensamento diferente? Eu sempre achei isso muito interessante. Quando eu fiz amizade com alguns ucranianos lá atrás, no passado, quando eu ainda vivia em Portugal, eu aprendi muito sobre a época do comunismo, né? Sobre quando eles viviam no regime da União Soviética. Tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que viveram sob aquele regime. E eles contaram histórias assim terríveis, histórias bacanas também, histórias de superação, mas muitos deles com muita falta, principalmente de alimentos, né? Falta de alimentos, falta de tudo. Então, eu acho muito interessante a gente trazer de repente aqui. A gente vai fazer de tudo para tentar trazer um pouquinho do ponto de vista deles. Mas o presidente Vladimir Putin, fez uma festa num estádio, né, com milhares de pessoas para celebrar a invasão da Ucrânia. Claro que ele não colocou dessa forma, né? Ele diz que ele está protegendo as fronteiras da Rússia, da Madre Russia, como eles falam lá, né? Então, quer dizer, ele culpa de toda forma o lado de cá, vamos chamar assim, né? E não se responsabiliza por isso. Para ele está só defendendo o território. Há várias controvérsias sobre esse ponto. Pode ser até que, de repente, do ponto de vista de quem está lá, ele realmente esteja com alguma razão. Vai saber. Nossa opinião aqui vai ficar de fora, né? Cada um tem a sua opinião sobre isso, né? Tem vários casos aí da história que, se a gente for comparar, outros países, grandes países também, grandes nações, fizeram coisas semelhantes. Eu vou trazer um nome aqui só para vocês pensarem aí, porque essa é a nossa missão, fazer você pensar, não deixar você esquecer o que já aconteceu, certo? Então vamos lá. Nome Iraque. Lembra para você alguma coisa? Alguma coisa sobre invasão também, parecida com guerra, pouco tempo atrás? Não? Bom, pensa aí. De repente, joga no Google. De repente você acha alguma coisa lá e você começa a comparar e fala assim, é só a questão que a gente está levantando aqui para você pensar. Não estou defendendo ninguém, não estou acusando ninguém, longe disso, mas são fatos. É história, tá lá. Não tem como dizer que não aconteceu. E os fatos falam por si. Basta você comparar e tirar a sua própria interpretação. Então ele aqui vem falando bastante dele, né? Fala ainda também, essa notícia está rolando aqui essa semana inteira, mas principalmente ontem e hoje está em muitos jornais, que é eu sempre esqueço o nome dela, vocês me perdoem, ela tem um nome diferente, Shamima Begum, né? Ela é uma menina, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ela é uma menina, né, uma adolescente britânica, e ela se voluntariou para ir para as forças islâmicas algum tempo atrás, não lembro exatamente o tempo que tem isso, foi em 2015, se não me engano, e ela foi para lá, né, e serviu, inclusive virou o que eles chamam de noivas, né, dos jihadistas, e depois estava tentando voltar para aqui, para o Reino Unido. E aqui o governo removeu a cidadania dela, né? Eles tiraram a cidadania, ela não é mais britânica. Ela perdeu todos os direitos como cidadã e ela não pode mais retornar ao país devido a isso que ela mesma escolheu para ela, né? Ela escolheu ir para a Síria e ficar junto com os jihadistas, né? Com os extremistas islâmicos, e agora ela estava querendo voltar. Tem aqui uma série de informações no jornal que eu nem vou entrar no mérito, mas um dos principais fatos é de quando ela estava voltando para cá e ela foi impedida de voltar. Ela foi considerada uma ameaça nacional, né? Enfim, estava lutando ao lado dos terroristas, né? Pelo que o governo britânico informa, e agora ela queria voltar. Então, o governo daqui removeu a cidadania dela. E levantou-se todo um caso onde ela foi para a corte, ela entrou com um pedido de recurso para que ela pudesse ter a cidadania de volta e poder sim retornar para cá e se juntar aos familiares dela que vivem aqui ainda hoje, né, no Reino Unido. E ela foi negado, esse pedido foi negado. Tá? Então ainda hoje, ela não tem direito de retornar para cá e ela vai pagar
por essa atitude, por essa decisão que ela tomou lá atrás, quando ela tinha 15 anos ainda, uma adolescente nova, de ir para o Estado Islâmico, né, para a Síria, exatamente Síria, pelo que consta aqui, e servir as forças terroristas na classificação do governo britânico. Então é um caso que gera muita controvérsia aqui, tem muita gente dos partidos políticos principalmente que dizem que ela tem sim direito de retornar, outros dizem que não, porque ela inclusive sabia, ou pelo menos que o jornal diz que ela sabia, dos atentados que aconteceram aqui em Manchester, aqui, né, na arena de Manchester, algum tempo atrás, enfim, alguns acontecimentos que ocorreram aqui, fatos, né, acontecimentos terroristas, que ela confessou que tinha alguma noção que aquilo ia acontecer e não mostrou arrependimento em momento nenhum. Então, é bastante controverso, né? A gente também não vai manifestar nossa opinião, mas está aqui no jornal, achei interessante trazer e quem sabe mais para frente a gente volta a falar disso. É um assunto que realmente gera muita polêmica e, por hora, vamos deixar a polêmica de lado. Por hora, vamos deixar a polêmica aqui para o pessoal British, como a gente fala, né? Para os britânicos. Então é isso, o meu tempo é curto, eu não vou me estender mais. O jornal, como eu falei, vem trazendo aqui muita informação sobre o final de semana. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês agora, porque a gente vai ter a nossa colunista Thalita Ferraz estreando com a sua coluna, com o seu quadro, que fala exatamente de viagem e turismo. O quadro, né, vai trazer exatamente isso. O quadro se chama Travel News, ou seja, notícias de viagem. Para você que não sabe o que fazer, para você que está indeciso se tem um programa que vale a pena ou não, um ponto turístico que de repente é interessante, uma curiosidade ou outra, então ela vai ter um tempo aqui, todas as quintas-feiras a partir de hoje, para poder trazer alguma novidade, alguma dica. No dia de hoje é uma apresentação, então não vou falar que a gente pede desculpa por isso, de maneira nenhuma, é uma apresentação mesmo, então não esperem que ela vá já falar que a London Eye tem 5, isso, aquilo, não, ela vai fazer uma apresentação geral de Londres para vocês, com muita informação, eu espero que vocês gostem, e na quinta-feira, ela já prometeu pra gente, na próxima quinta-feira, ela já prometeu trazer um vídeo aqui especial. Então vamos ver, hoje mesmo eu estava falando com ela estava lá pelos arredores de Westminster, no centro de Londres. Então vamos esperar para ver mais um. E você curte ela agora, logo depois aqui que eu pedi a produção para colocar o quadro dela, e na sequência você fica com mais notícias. Da TV Londres, eu sou a Thalita, guia de turismo aqui na cidade. Esse espaço existe para trazer histórias, dicas e mostrar as diversas atrações que esse lugar maravilhoso oferece. Londres é uma das cidades mais visitadas do mundo. Em 2019, cerca de 21 milhões de pessoas entraram na cidade, depois de um longo período pós-pandêmico. A expectativa é de que em 2023, 35 milhões de visitantes passem por aqui. A cidade conta com mais de 190 museus, mais de 260 teatros, mais de 850 galerias de arte, mais de 3.500 pubs, incontáveis casas de shows, restaurantes, além de atrações que são a mais pura representação da cidade. O Palácio de Westminster, onde fica o Big Ben e o Parlamento, o Palácio de Buckingham, a Torre de Londres, a Tower Bridge e uma das maiores rodas gigantes do mundo, a London Eye. A cidade aparece em filmes, livros, mas você poderia imaginar que Londres foi fundada pelos romanos em meados do século I? Londinium, como era chamada a capital da Britânia, foi um dos principais centros comerciais do Império até o seu abandono no século V. A cidade foi fundada no ponto em que o rio Tamisa fosse estreito o suficiente para que se construísse uma ponte e bastante profundo para que os navios vindos do mar pudessem cruzá-lo. Sua localização era um lugar perfeito para que os comerciantes de todo o Império Romano montassem seus negócios. Quem diria, Londres ainda é o centro financeiro da Europa. A cidade murada foi abandonada e uma minúscula civilização se manteve na área. O povoamento só se estabeleceu novamente em 886. Já no século IX, Londres já era a maior cidade da Inglaterra. A Abadia de Westminster foi construída e o primeiro rei coroado nela foi William I. E foi ele quem construiu a Torre de Londres, a atração turística mais visitada da cidade, e o Westminster Hall, que se tornou a base para o Parlamento, ou Palácio de Westminster.
cidade foi crescendo e chegou a cerca de 100 mil habitantes. Mas a peste negra veio em meados do século XIV e dizimou quase 1/3 de sua população. O período Tudor produziu uma mudança gradual. A reforma inglesa, o protestantismo e grande parte da cidade passa das mãos da igreja para a propriedade privada. A Royal Exchange foi fundada, o mercantilismo cresceu, monopólios como a Companhia das Índias Ocidentais foram estabelecidos. Londres se tornou o principal porto do Mar do Norte. Recebeu muitos migrantes, aumentando a população em quase 5 vezes no período de 70 anos. Entre 1665 e 66, mais uma peste chegou por aqui. A Grande Peste matou cerca de 100 mil pessoas, 1/5 da população na época. Em 1666 também ocorreu o Grande Incêndio de Londres, que rapidamente devastou as construções de madeira, destruindo grande parte da cidade na época. A reconstrução da cidade levou mais de 10 anos para ser concluída. A restauração da Catedral de São Paulo, por exemplo, que teve grande parte destruída pelo fogo, foi concluída em 1708. Durante o período georgiano, a cidade foi crescendo. Novos distritos como Mayfair foram formados, novas pontes sobre o rio Tamisa, além da London Bridge, foram criadas. Entre 1830 a 1925, Londres foi a maior cidade do mundo. O crescente congestionamento levou à criação da primeira rede ferroviária urbana. A Primeira e a Segunda Guerra aconteceram. Londres foi bombardeada, com grandes áreas sendo destruídas. Mas mesmo assim, se reerguendo como sempre, a cidade recebeu os Jogos Olímpicos de 1948 no estádio de Wembley. No pós-guerra, a cidade começou a acolher um enorme número de imigrantes, principalmente de países da Commonwealth, e se tornou uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Você vê isso até hoje nas ruas, uma grande torre de Babel, com mais de 300 línguas faladas na cidade. Além disso, Londres também foi berço de diversos movimentos políticos e culturais, como o movimento sufragista, o antifascismo, o punk, o apoio LGBT, o romantismo, o pop art e o swing em London, bem conhecido como Invasão Britânica, levando os Beatles, Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, James Bond e as mini-saias para todos os cantos do mundo. Mas isso é assunto para outro vídeo, porque o que não falta em Londres é história para contar. Se você quiser mais informações sobre a cidade, entre em contato comigo pelo Instagram, que está aqui na tela, Tallinn Londres, ou pelo e-mail tallinnlondres@gmail.com. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos num próximo vídeo. TV Londres, o mundo passa por aqui. Nos 15 anos da Unigran Europa, nós celebramos você. Um momento construído pela história contada por todos nós. Somos a primeira universidade brasileira na Europa. Estamos presentes em 10 países europeus. Somos a única com 18 unidades pela Europa. Levamos a educação à distância para brasileiros que vivem na Europa. Somos sua faculdade brasileira na Europa, credenciada pelo MEC. Nós oferecemos mais de 30 cursos de qualificação profissional. Estamos classificados com nota 4 em excelência de qualidade. E temos o compromisso com a inovação tecnológica. Realizamos o sonho de brasileiros serem inseridos no mercado de trabalho europeu. Oferecemos ensino na modalidade que mais cresce no mundo, o EAD. Transcendemos as limitações físicas de uma sala de aula, oferecendo liberdade e flexibilidade nos estudos. Além da graduação, oferecemos cursos livres e mais 35 cursos de pós-graduação. Temos uma plataforma de ensino completamente única e exclusiva. Que você aprende com professores brasileiros e tudo na língua portuguesa. A graduação muda sua vida para sempre. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa. Olá, boa noite, eu sou Vanessa Gonçalves e vamos agora com mais algumas notícias aqui da Inglaterra e do Brasil no dia de hoje. 4 pessoas foram presas depois que manifestantes pintaram toda a avenida em frente à Embaixada da Rússia aqui em Londres com as cores da bandeira ucraniana.
Liderados por um grupo, eles cobriram a rua toda com tinta amarela e azul antes do primeiro aniversário da guerra da Ucrânia, que acontece no dia de amanhã. O grupo disse que com este ato queria lembrar o presidente da Rússia do direito da autodeterminação da Ucrânia. A Polícia Metropolitana aqui da capital disse que 3 homens e uma mulher permanecem sob custódia. Liderado por Donkeys, um grupo que começou em 2018 com um grupo anti-Brexit, disse que derramou 170 litros de tinta amarela na pista leste e uma quantidade semelhante de tinta azul no lado oeste, com o tráfego de carros passando espalhando as cores ao longo da estrada. Explicando o protesto em um tweet, o grupo disse: amanhã é o primeiro aniversário de invasão imperialista de Putin à Ucrânia. Um Estado independente, um povo com todo o direito de autodeterminação. A essência de uma enorme bandeira ucrânia fora de sua embaixada em Londres servirá para lembrá-lo disso. A polícia afirmou que os policiais foram chamados para a área aproximadamente às 8h45 da manhã sobre relatos de tinta sendo jogada na avenida e acrescentou que 4 pessoas foram presas por suspeita de danos criminais e obstrução de rodovia. E você já ouviu falar em um parque chamado High Line, em Nova York? Ele é um moderno parque suspenso que é tendência para esse novo milênio. E pelo que tudo indica, Londres será a próxima cidade a ter o seu próprio parque suspenso. O projeto recém-aprovado prevê a revitalização de uma linha de trem que está desativada e será inaugurado em partes. Inspirado no Parque de Nova York, o projeto, que foi aprovado em janeiro pelo Conselho de Camden Town, um bairro aqui do norte de Londres, onde ficará o parque, ele ganhará um espaço de entretenimento suspenso. Segundo a previsão da entidade sem fins lucrativos que é responsável pelo projeto, o Parque Camden High Line, como será chamado, deve ser inaugurado em 2025. No momento, o empreendimento está em fase de captação de recursos e o valor inicial da obra gira em torno de 14 milhões de libras. A inspiração para o Camden High Line é o Parque de High Line de Nova York, inaugurado em 2009, concluído em 2014. O parque ocupa uma linha de trem desativada no lado oeste da ilha de Manhattan e virou sinônimo de renovação urbanística, se tornando modelo para iniciativas parecidas como a que ocorrerá aqui em Londres. O Camden High Line terá 1,2 km de extensão, menos da metade do High Line de Nova York, e ligará Camden Town Gardens, a área verde, a 5 minutos da estação do metrô de Camden Town, a região de King Cross, uma das mais movimentadas da capital inglesa. No parque, os visitantes encontrarão jardins, áreas para descanso, mirantes e brinquedos para as crianças. Na parte inferior, margeando o viaduto, será instalado um calçadão com paisagismo e sobre os arcos de pedra da linha desativada terão salas para usos diversos. A expectativa é que o espaço receba também obras de arte e que possa ser usado para eventos pontuais que ocorrerão nestas salas. Assim como aconteceu no Highlight em Manhattan, Camden Town será inaugurado em fases e a primeira está prevista para 2025. No Brasil, os rastros de destruição deixados pelo temporal no litoral norte de São Paulo no último final de semana são enormes. Para ajudar no processo de atendimento às pessoas e a recuperação do território, o maior navio da Marinha chega em São Sebastião, que terá um hospital campanha para atender as vítimas desse temporal que foi devastador. A estrutura poderá ter até 300 leitos para auxiliar no atendimento das pessoas que sobreviveram. O navio da Marinha do Brasil chegou ao Porto de São Sebastião na manhã de hoje para auxiliar nesse atendimento. Segundo o último balanço da Defesa Civil Estadual, foram encontradas 49 pessoas mortas, 48 em São Sebastião e uma em Ubatuba. Além disso, há ainda diversos feridos e pessoas que perderam suas casas e precisam de ajuda. O navio saiu do Rio de Janeiro por volta do meio-dia da quarta-feira com um hospital de campanha, que reforçarão o atendimento médico às pessoas atingidas. O objetivo é também desafogar os hospitais de região que priorizam casos mais graves.
A embarcação gigante de 200 metros de comprimento levou à cidade 28 médicos de diversas especialidades. As principais que estarão disponíveis às vítimas são ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, farmacêutico, clínico geral, profissionais de enfermagem e saúde bucal. Além disso, o navio transportou também 180 fuzileiros navais com maquinários que auxiliarão na defesa civil na desobstrução de vias e ações de resgate. E eu vou ficando por aqui, nós nos vemos amanhã com mais notícias e informações sobre tudo o que acontece no Brasil, no mundo e aqui na Inglaterra. Boa noite! Olá, boa noite para você que nos acompanha nesta quinta-feira, 23 de fevereiro. Eu sou Mara De Rosa e trago para você o Boletim Esportivo. Vamos começar falando aí do que o governo anda aprontando na área de esporte. Aí o governo do Reino Unido ali apresentou nesta quinta-feira na Câmara dos Comuns, a Câmara Baixa do Parlamento Britânico, o seu plano para melhorar a governança no futebol de elite. A principal medida é a criação de um órgão regulador estabelecido por lei para supervisionar a sustentabilidade financeira do jogo e colocar os torcedores de volta no centro. Além disso, esse processo legislativo pode promover a proibição de integrantes do campeonato inglês de ingressarem em ligas separatistas, como a Superliga Europeia, tornar mais rígidas as regras de propriedade e dar mais voz aos torcedores na administração dos clubes. Esse órgão regulador teria um controle sobre o processo de licenciamento dos clubes, que teriam que provar a sua solvência e modelos de negócio financeiros sólidos. Ele também supervisionaria os testes para os proprietários e diretores dos clubes de elite da inglesa. Nós sabemos que há desafios reais que ameaçam a estabilidade de clubes grandes e pequenos. Esses novos planos vão preservar o futebol para as futuras gerações, declarou o primeiro-ministro Rishi Sunak. O chamado papel em branco para o futebol inglês, que se baseia num relatório concluído em novembro de 2021 pela ex-ministra do Esporte, Tracy Crush, e endossado pelo governo em abril de 2022. O documento afirmou que o futebol inglês tem grandes fragilidades e pode colapsar. A Federação de Futebol Inglesa, a FA, apoia a iniciativa, assim como a Liga de Futebol Inglês, que representa 72 clubes profissionais do país. A Premier League, por sua vez, disse que seus clubes vão considerar com atenção o plano de governo para regular a indústria do esporte. Em comunicado divulgado na noite de quarta-feira, a Liga do Campeonato Inglês reconheceu o caso de mudança na governança do futebol, mas disse que já procura implementar uma regulamentação mais forte e independente. Além disso, sinalizou preocupação com possíveis impactos na atração de investimentos. As principais sugestões de mudança seriam o primeiro regulador independente para o futebol masculino de elite, um sistema de licenciamento da primeira até a quinta divisão inglesa, com o requerimento de modelos sólidos de negócio, o fortalecimento dos testes de propriedade e diretores dos clubes, aumento do poder dos torcedores na administração dos clubes e um bloqueio para os clubes ingleses ingressarem em ligas separatistas. E aí, vocês acham que vai funcionar esse regulamento ou não? Deixa a sua opinião aqui para a gente nos comentários, para a gente discutir esse assunto mais profundamente, ok? Vamos falar do campeonato inglês agora. Pelo campeonato inglês, aí no próximo jogo será entre o Fulham, dos brasileiros Carlos Vinícius, William e Andreas Pereira, contra o Wolverhampton de João Gomes, Diego Costa e dos Matheus Nunes e Cunha, que enfrentam aí nesta sexta-feira, dia 24, às 16 horas de Brasília, no estádio Craven Cottage, em Londres, pela 25ª rodada da Premier League. Enquanto os donos da casa ainda estão em sexto e sonham em garantir uma vaga nas próximas competições europeias, os Wolves, na 15ª colocação, buscam se afastar da zona da degola. A boa fase do Fulham é notável desde quando o campeonato inglês ele voltou do período após a Copa do Mundo. De dezembro até aqui, os londrinos só venceram menos jogos que o Manchester United,
Foram 6-7. O Wolves, por outro lado, tem o retrospecto ao seu lado. São 6 vitórias contra 2 do Fulham no confronto direto pela Premier League, além de 5 empates. No duelo do primeiro turno, em Wolverhampton, os times ficaram no 0-0. Os próximos jogos do campeonato inglês ocorrem a partir de sábado, às 15h. E pela Liga dos Campeões, ontem jogaram o Leipzig da Alemanha, que recebeu o Manchester City do goleiro brasileiro Ederson, que falhou feio durante a partida e cedeu o empate aí ao time alemão. O goleiro brasileiro saiu mal e Gvardiol definiu o jogo, empatando aí em 1-1, o jogo de ida, né, das oitavas de final da Liga dos Campeões. Depois de dominar os primeiros 45 minutos, mesmo não criando grandes chances, o City viu o Leipzig crescer na etapa decisiva e ter oportunidades até para buscar a virada. A decisão aí fica aberta e será definida no dia 14 de março no Anfield Stadium em Manchester. No Etihad Stadium em Manchester. Yeah? Por outro lado, o jogo do Inter de Milão recebeu aí o Porto e venceu por 1-0 também, no estádio italiano de Giuseppe Meazza, pelo jogo aí de ida das oitavas de final. E o gol da vitória foi marcado pelo centroavante belga Lukaku, que começou no banco de reservas e entrou na etapa final e decretou o resultado aos 40 minutos do segundo tempo. No geral, foi um confronto bem equilibrado. A situação mudou após a expulsão do meia luso brasileiro, o Otávio, que promoveu o crescimento dos donos da casa. A partida de volta está marcada para a próxima sexta-feira, no Estádio Dragão, em Lisboa. Pelo regulamento, caso o placar agregado do duelo termine empatado, o jogo caminha para a prorrogação e, se necessário, para os pênaltis. Os próximos jogos de volta das oitavas começam na próxima terça-feira, onde o Chelsea recebe o Dortmund depois de perder a primeira partida por 1-0, e o Benfica recebe o Bruges. O Benfica, que ganhou o primeiro jogo por 2-0 fora de casa e joga aí com uma vantagem no placar no jogo de volta. Vamos falar do futebol feminino. Os Estados Unidos venceram o Brasil e conquistaram o 4º título seguido da She Believes Cup, a atual campeão da Copa Americana no ano passado. O Brasil terminou o torneio na 3ª posição. Com gols de suas artilheiras Mallory Swanson e Alex Morgan, os Estados Unidos venceram o Brasil por 2-1 nesta quarta-feira e conquistaram seu 4º título consecutivo no mini torneio de futebol feminino, aí a Copa She Believes Cup. As atuais campeões mundiais fecharam esta competição anual com um total de 9 pontos nas 3 rodadas, enquanto o Japão, que também derrotou o Canadá por 3-0 nesta quarta, terminou em segundo lugar com 3 pontos. Os Estados Unidos cediam esse mini torneio desde 2016 e venceram 6 de suas 8 edições. Nesta quarta-feira, apenas uma vitória brasileira poderia impedir um novo título das donas da casa. Mas Alex Morgan colocou o triunfo americano nos trilhos ao abrir o placar no Toyota Stadium em Frisco, no Texas, antes do intervalo. A atual atacante do San Diego Wave, campeão mundial por sua seleção em 2015 e 2019, pegou um rebote na entrada da área e disparou colocado de pé esquerdo para fazer 1-0 nos acréscimos do primeiro tempo. No início da segunda etapa, Morgan teve mais uma grande oportunidade com um acrobático chute de calcanhar dentro da área. O Brasil tentou reativar seu ataque, colocando em campo Marta, 6 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, para os 58 minutos. A veterana atacante, que ainda está ganhando ritmo após sua grave lesão nos ligamentos, não conseguiu causar impacto no jogo e foram os Estados Unidos que fecharam o placar em 2-0 com gol de Mallory Swanson. A artilheira do Chicago, Red Stars, em grande fase, aproveitou uma recuperação de bola no campo do Brasil e uma assistência de Rose Lavine para superar a goleira brasileira. Swanson, que balançou as redes nas últimas 6 partidas, se tornou a primeira jogadora a marcar nos 3 jogos da mesma edição da She Believes Cup e conquistou o prêmio de melhor jogadora. O Brasil só conseguiu diminuir aos 90 minutos com um cruzamento preciso da direita de Bruninha, que Ludmilla cabeceou para o fundo da rede.
Com essa vitória contundente, os Estados Unidos se consolidam como um dos favoritos ao título da próxima Copa do Mundo, que será disputada na Nova Zelândia e Austrália do dia 20 de julho a 20 de agosto. Já o Japão renasceu aí contra o jogo do Canadá pela última rodada e bateu as canadenses por 3-0, encerrando a sequência negativa de 4 derrotas consecutivas. As japonesas, que já vinham perdido para os Estados Unidos e Brasil, venceram em grande estilo com gols de Kiko, Yui e Jun Endo. O Canadá, que fechou de forma decepcionante um torneio disputado em meio a um conflito aí acalorado com a federação, de quem exige igualdade salarial em relação à seleção masculina e o maior financiamento. E já que estamos falando das mulheradas, vamos falar agora da Copa do Mundo, então, que vai ser realizada na metade do ano, onde foram preenchidas as últimas vagas, né, pela repescagem da Copa do Mundo de futebol. O Portugal venceu o Camarão por 2-1, com um pênalti no finalzinho, e conseguiu a vaga inédita para o Mundial. No outro jogo, o Panamá venceu o Paraguai por 1-0 e se classificou para a sua primeira Copa do Mundo FIFA feminina, ao conseguir aí uma vitória apertada sobre o Paraguai, fechando o torneio de repescagem na Nova Zelândia. Linef Senedo foi a autora do gol histórico para as panamenhas, definindo um jogo muito equilibrado no estádio Waikato, em Hamilton. Foi um duro golpe para as paraguaias, que também tinham a esperança de estrear no Mundial deste ano. O Panamá, dessa forma, preenche a última vaga pendente do torneio, caindo em grupo com o Brasil, França e Jamaica. E falando em grupo, vamos ver como ficou as chaves, o grupo de chaves das seleções que irão disputar aí a Copa do Mundo deste ano. No grupo A, ficaram Nova Zelândia, as donas da casa, Noruega, Filipinas e Suíça. No grupo B estão Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá. No grupo C, temos a Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão. Grupo D, Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China. Esse praticamente vai ser o grupo da morte, hein? Tem 3 equipes ali que vão lutar cabeça a cabeça para conseguir a classificação. No grupo E, ficou Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal. Grupo F estão a França, Jamaica, Brasil e Panamá. No grupo G, temos a Suécia, África do Sul, Itália e Argentina. No grupo H, ficamos Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul. A Copa do Mundo feminina que terá 32 seleções pela primeira vez em sua história. Assim como no torneio masculino, os 2 melhores de cada um dos 2 grupos, dos 8 grupos, avançam para as oitavas de final. E a gente vai ficar na torcida aí para as meninas do Brasil tentar aí o primeiro título mundial, né? Vamos ficar por aqui hoje e amanhã nós estamos de volta com mais um boletim esportivo para você. TV Londres Notícias, o mundo passa por aqui. Europa, a primeira faculdade brasileira credenciada pelo MEC para brasileiros que vivem na Europa, completa 15 anos. Hoje, já estamos em 10 países e fazemos parte da jornada profissional de milhares de brasileiros que vivem na Europa. Faça a graduação dos seus sonhos e mude de vida com a Unigran Europa. Inscreva-se em unigraneuropa.com. Unigran Europa, sua faculdade brasileira na Europa.